Olá! Então, eu falei que a gente ia começar a conversar um pouquinho sobre questões familiares. Primeiro, assim, é importante que eu comente qual a minha ideia sobre a educação dos filhos, né? Quais são as minhas vertentes, como eu sempre digo, as minhas abordagens, como eu abordo com os meus alunos, com a minha filha, né? Para que vocês se identifiquem ou não com uma proposta assim. Porque o que acontece? As pessoas não sabem mais como fazer, como educar. E acabam pegando um pouquinho de cada coisa, fazendo uma confusão. Um diz para fazer uma coisa, outro diz para fazer outra. E aí a gente fica perdido. No final do dia se sente culpada ou culpado, porque muitas vezes as mães e os pais trabalham juntos, né, na educação dos filhos, que é o ideal de família, nós trabalharmos juntos, que a educação não é de um só, é da família. Então, o que eu acredito? Acredito, primeiro lugar de tudo, o afeto. O afeto é fundamental em qualquer coisa que façamos, na nossa profissão, no nosso lar, na nossa casa, nos nossos filhos. E quando se fala de educação não é diferente. O amor tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que estar apaixonados pelo aquilo que nós vamos fazer. Então, além do amor, nós precisamos de outras coisas, né? Uma delas é o limite. E como se dá o limite? Tem várias formas. E uma das formas de se dar limite para as crianças é a rotina. Que para alguns ainda é um tabu, para outros não é a melhor forma, mas isso a gente pode conversar num outro vídeo exclusivamente sobre a rotina. Eu explicar o porquê para mim rotina é limite e por que rotina é fundamental na educação dos filhos. Terceira coisa, o exemplo. Querendo ou não, nós somos exemplos. A criança desde pequenininha não imita os pais, não imita as nossas falas. A criança não aprende por imitação também. Quando a criança começa a falar, o que a gente faz? Não repete a palavra para ela? Quando nós estamos falando, ela está nos observando e está nos imitando. E essa imitação é exemplo. Então nós somos exemplo, não só nisso, mas em mil coisas, né? Quando nós pedimos desculpas para alguém, quando nós agradecemos, quando nós somos gentis com outras pessoas, nós estamos dando exemplos de valores, por exemplo. E aí cada um sabe quais são os seus melhores exemplos, né? O que deseja para o seu filho. Então, às vezes, quando nós vamos pensar o que nós queremos de educação para os nossos filhos, a primeira coisa que nós temos que pensar é que adulto que nós queremos que ele seja, né? Depois que nós pensamos que adulto que nós queremos que nossos filhos sejam, nós vamos começar a pensar como a gente pode chegar nesse objetivo. Então, algumas coisas eu já estou passando para vocês, né? Eu falei sobre o amor, sobre o exemplo, sobre a rotina, né? O limite, né? Que vem atrelado com a rotina, na minha opinião. E que para muitos vai contra a questão da consequência. Nas nossas vidas, nós temos consequências para tudo. Se nós passamos do limite de velocidade, nós recebemos uma consequência, uma multa. Se nós infringimos uma lei, nós temos que responder por essa lei. Então, tudo que nós fazemos tem que ter consequências. E eu acredito que isso tem que ser aprendido desde pequenos. Não estou dizendo que a gente tem que colocar de castigo, que a gente tem que bater, não. Mas nós temos que pensar que consequência que vai ter quando a criança fizer algo que não deve, né? Que ela foi alertada para aquilo, porque nós somos alertados, né? Nós temos uma placa que nos diz o limite de velocidade, nós aprendemos lá nas aulas de direção que nós temos que respeitar um limite de velocidade, então nós somos alertados, nós aprendemos sobre aquilo. E a gente recebe a consequência quando a gente infringe
aquele poder, aquela lei, aquela situação. Então, os nossos filhos da mesma forma. Nós precisamos dar avisos, ensinar, e isso não se faz uma vez só. Isso se faz milhares de vezes, porque o cérebro humano, para ele entender um texto, por exemplo, a gente precisa ler ele 21 vezes. Isso tem estudos. Deroni sabe falar sobre isso. Fala sobre o nosso cérebro. Então, não é uma tarefa fácil. E o cérebro da criança, ele está em formação. Então, a gente vai ter que repetir muito mais vezes aquilo que a gente deseja para o nosso filho. Então, nós temos que começar a pensar que educação que nós queremos. E a partir daí, nós criarmos os nossos conhecimentos. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa buscar fontes de leitura, pode ser vídeos, tem vários estudiosos que falam sobre diferentes formas de educar. E aí a gente precisa estar seguro daquilo que nós queremos. Se eu acredito que a criança precisa ter uma consequência quando faz algo de errado, eu preciso estar segura disso. Por quê? Porque vão ter outras pessoas, outros estudiosos que vão me dizer o contrário. E que vão me provar também que eles não estão errados. Por quê? Porque cada um precisa escolher o caminho que vai seguir. Eu escolhi o meu, junto com meu esposo, junto com as minhas leituras, com a minha parte religiosa também. Então, nós escolhemos a educação que nós queremos dar para nossa filha. E você? O que tem feito para formar o adulto que você quer daqui a uns anos? Né? Mas é só um bebê. Tem só um aninho, não entende ainda. Entende. Entende cada faixa etária de uma forma. Desde a barriga, ela sente. Então, já está formando situações, já estão se formando sentimentos, já está sentindo o mundo ao seu redor desde a barriga. E aí, quando for crescendo, coisas vão mudando, vão evoluindo. Mas a criança aprende desde sempre. Então, a gente precisa estar atento a isso. Esse é o meu recado. Espero que possamos ter outras conversas em outros vídeos. Um grande beijo!